A revisão constitui um dos setores de editoração de uma instituição, no qual se realiza uma das etapas de elaboração do conteúdo didático orientado para alunos da educação à distância. A despeito de todo o avanço tecnológico no âmbito linguístico, o texto escrito ainda figura como o principal veículo entre a intenção de um autor e o interesse de um leitor. Dizemos isso porque os conteúdos de cada disciplina chegam ao aluno inicialmente pelo texto escrito e, posteriormente, pelo processo de tutoria, o que resulta no imperativo. O tratamento da linguagem é parte essencial na constituição de um texto didático. Por se tratar de um material voltado a alunos da modalidade à distância, o texto deve, sempre que possível, suprir a ausência do professor. Para tanto, precisa estar adequado a uma modalidade de escrita agradável e fluente, capaz de reproduzir, mediante uma linguagem dialógica, debates e questionamentos, a fim de que o aluno não se sinta sozinho durante seus estudos. Essa preocupação resulta do fato de que, por vezes, o autor, acostumado à redação acadêmica, tende a seguir uma modalidade demasiado formal e científica, que vai de encontro aos propósitos de um texto que se quer didático. O revisor, nesse sentido, para além da abordagem técnica, procura reproduzir o olhar do aluno na medida em que deve constatar o grau de clareza e informatividade textual guardado em cada sentença. Em outros termos, a intenção é simular o olhar leigo que se dirige a um determinado conteúdo, a fim de que seja possível testar o grau de aceitabilidade textual. Tal minúcia visa eliminar possíveis dificuldades que poderiam surgir durante a leitura do aluno. No que toca aos demais objetivos estabelecidos no processo da revisão, cumpre ao revisor adequar o texto à gramática normativa, primar pela clareza e pela objetividade da informação, constatar fragmentos obscuros que possam dificultar a leitura do aluno, assegurar a qualidade do texto quanto à sua estrutura, à sua coesão e à sua coerência, padronizar o texto conforme as normas internas do setor e as normas da ABNT, cuidar para que as alterações textuais feitas no momento da preparação não comprometam as ideias originais do autor, e constatar oscilações qualitativas no texto que indiciem a presença de plágio, que, como sabemos, constitui um crime contra os direitos autorais. O crescente acesso à informação, promovido sobretudo pelo advento da internet, aumentou em larga escala a incidência deste delito, que algumas vezes é cometido inconscientemente. A esse respeito, cumpre ressaltar que muitos autores, por descuido ou por não saber citar devidamente, acabam por confundir citação com reprodução, e o revisor deve estar atento a isso, atuando não só no aspecto preventivo, como também na orientação de como fazer a devida referência, conforme determina a normatização vigente. Em suma, é válido esclarecer que a reprodução configura o uso indevido de uma ideia alheia. Em contrapartida, a citação feita direta ou indiretamente de um fragmento textual ou de uma determinada teoria, quando devidamente referenciada, é sempre bem-vinda ao conteúdo, pois dá sustentabilidade teórica ao texto didático. Com isso, tentamos demonstrar a complexidade presente num processo de revisão textual, que foge ao meramente gramatical para se dedicar, parafraseando Roland Barthes, em transmitir o saber com sabor.